Olá, hoje a análise do índice começará do índice do dólar. Hoje eu vou começar analisando o dólar que temos aí. Hoje foi um dia que gerou muitas entradas. Até fiquei com um pouco de receio de cometer um overtrade, mas o final saiu positivo e errando um pouco mais de um trade só e acertando outros. Aqui no dólar, a gente tem um começo do dia aqui, ó, vindo de uma recuperação, vindo de um ímpeto comprador, na verdade. Deixou essa barra aqui grande, ó. Assim, poucos pontos, 8 pontos. Então, ele faz uma pequena correção, toca nas médias, sobe novamente e começa a deixar fundos ascendentes, ó, subindo. Deixa eu arrumar aqui. Ele começa a deixar os fundos aqui ascendentes. Então, eu aguardei uma boa entrada e tive uma boa entrada aqui por volta das quase 11 da manhã, depois que o mercado deu essa rejeição aqui, ó, essa vela aqui, essa aqui que fechou vermelhinha, depois de duas velas grandes assim, superando a máxima, engolindo toda essa vela de ignição, topo ascendente, rejeição. Eu entrei assim que nasceu essa vela aqui. Entrei assim que nasceu a vela. Por quê? O stop também tava bacana, olha. Entrei assim que nasceu aqui. Opa, aí, ó. Coisa de 5 pontos de stop, ó. Embaixo dessa rejeição. Embaixo das duas médias, 5, 6 pontos. Para ser o mais seguro aqui, ó. 8, 9 pontos. Era uma operação muito mais segura. Que me rendeu aí, ó. Usando uma FIBO, 17 pontos. Trouxe uma FIBO desse fundo aqui e projetei essa pernada aqui, ó. Projetei ela para cima e coloquei o 61, 50 e 38% na região que estava tendo dificuldade, na região de briga, de preço brigando, de preço, volatilidade alta. Então, minha projeção deu e deu alvo, deu 17 pontos. O mercado andou conforme o dia foi passando. E aqui por volta das 13h40, nessa vela aqui, ó, eu fiz uma venda. Eu fiz uma venda rompendo aqui, ó, rompendo esse 38 aqui, ó. Porque minha visão era rompendo esse 38, quebrando o padrão dos fundos aqui ascendentes. Esse aqui já estava mais baixo que esse. Aí eu projetei um movimento para cá para pegar mais uns 15 pontos, com stop aí de 7 pontos. Então a operação, eu entrei aqui quando rompeu. Não, o stop era mais caro, ó. Quando rompeu aqui, ó, era 11 pontos para pegar 17 pontos. Não estava tão bem, mas eu tinha uma gordurinha que eu já tinha feito do outro trade. E aí, se pegasse mais 17 pontos aqui, eu finalizava o dia bacana. Contudo, o mercado rejeitou e subiu e foi lá e buscou meu stop. Fiquei praticamente quase nos 9 pontos de stop. Eu entrei aqui, então pegou quase 9 pontos de stop. 10 pontos de stop praticamente me levou. E aí eu fiquei com 7 pontos só. Então, outro fundo ascendente bem aqui, ó. Temos um outro fundo ascendente nessa parte. O que houve? Eu entrei aqui no segundo candle com stop aí de 7 pontos. E eu peguei mais 19 pontos aqui. E o que ocorreu depois? Aí encerrei minhas operações. Peguei 17 pontos aqui, perdi 10 pontos aqui, peguei 19 aqui, finalizando aí o dia com 25 pontos. Bati uma metinha e saí. Mas olha só o que aconteceu depois das 15 horas.
olha o tamanho deste movimento. Olha só isso. Eu já tinha batido a meta, mas se eu tivesse segurado mais um pouco, ou tivesse prolongado, ou se eu tivesse tido essa visão, rapaz, aqui ó, só essa vela aqui deu 40 pontos e o resto do dia deu mais 70 pontos. Foi um movimento aí bastante acentuado. Um movimento aí gostosinho para quem pegou, parabéns. E aqui ó, suportado pela média aqui ainda, ó. Bateu na média, ele nem desceu, ele só foi, viu pessoal? Foi uns trades bacana aqui no dólar. Passando aqui para análise do índice. No índice eu fiz bem mais operações. Aqui ó, dia 11. No índice a gente teve esse primeiro movimento altista no dia. Foi uma correção. Um outro movimento altista. Bateu na média e aí rejeitou. E eu tentei fazer a primeira venda aqui nessa região aqui, ó. Opa. Tentei fazer a primeira venda nesse candle aqui, ó. Nessa região aqui, com stop aí de 250 pontos. Projetando aqui, ó. Peguei desse topo aqui e fiz a projeção aqui, ó. Para pegar aí 700 pontos. Contudo, o mercado veio até aqui, rejeitou, veio e me tirou da operação, que quando furou as médias me tirou da operação, me levou 200 pontos. Então fiquei observando o mercado e ele teve um... Olha esse candle aqui, pegou nas médias porque foi um movimento complexo. Foi um movimento que saiu um pouco do padrão. Sofreu aqui a interferência dos compradores e saiu do padrão, então resolvi esperar. E o candle se desenvolveu mais. Teve esse outro candle de ignição aqui. Olhando no micro, para vocês entenderem, a minha entrada eu entrei nessa região aqui, ó. Entre esse e esse candle. Por quê? Porque eu estava olhando o time frame muito reduzido aqui, ó. Aqui, ó. O pullback, onde foi aqui a segunda entrada. Foi quando ele fez esse movimentozinho aqui, ó. Quando ele deu essa vela, que deu essa segunda vela aqui, eu entrei. E peguei aqui, ó, 400 pontos. Nessa entrada aqui, entrei aqui. Um stop acima dele, de 150 pontos. E vim aqui, peguei 400 pontos. Já fiquei 200 pontos positivo. Ficando 200 pontos positivo no dia, eu vi que, olha aqui, olhando o pullback aqui, onde foi, ó, bem aqui, voltando lá para time frame menor. Então percebi aqui, ó, que ele começou a vir dar uma rejeitada aqui, passou para cima das médias, ainda fiquei observando, fez um outro fundinho aqui. Mas quando ele começou a fazer essa rejeição aqui, que eu vi o dólar acelerando, aqui ó, quer ver o horário? Olha o horário. Entre 10 e 11. Aqui o dólar deu uma corrigida aqui, ó, entre as 10, bem aqui. Quando eu finalizei essa operação aqui, que o dólar começou a corrigir, eu acreditei numa alta aqui, operando a paridade reversa aqui, quando o dólar sobe, né? Então fiz uma pequena compra, bem aqui nesse candle, e aí eu tive a confirmação quando ele passou para cá, pegando aí, eu arrasto, ó, a primeira onda veio até aqui, mas eu segurei até perto da média, porque a média de 200, essa aqui é a rosa, ela estava vindo de encontro, então pensei, vai até ela, ou até próximo dela, ou até próximo dessa região aqui, ó, que foi quando teve um ímpeto vendedor. Então o que que houve? Houve que teve uma pernada aí de mais 500 pontos. Eu saí um pouco antes, saí por aqui, ó,
200, 300 pontos, se eu não me engano. E aí fazendo 500 pontos já no índice, 25 pontos lá no dólar. Aí eu tive mais entrada ainda no dia, porque o dia foi bom de tendência. Fiquei observando aqui pelos 5 minutos, ele fazendo aqui, ó, bonitinho. Os movimentos de alta, ó, aqui, ó, os fundos ascendentes, ó, os fundos ascendentes. Bacana, bacana. Quando ele se aproximou da média, que começou a fazer um movimento de rejeição aqui, eu não esperei uma grande confirmação, não. Olha que no 1 minuto ele estava para cima da média, mas os 5 minutos ele é mais forte, tem menos ruído, ele é mais confiável. O que eu fiz? Fiz uma entrada bem aqui, nessa vela. Fiz a entrada, confiando na força da 200. Stop curto, já tinha feito 500 pontos, arriscando aí, ó, metade, 250 pontos, 260 pontos, e segurou o movimento. Eu pensei que esse movimento ia vir até aqui, ó, no fundo do dia. No fundo do dia, pessoal, porque o mercado lá no macro, ele tá vindo de uma correção, olha só. Olha o Ibov, como é que ele tá corrigindo. Então o mercado subiu e ele tinha que voltar aqui para tocar nessa média. Tinha que terminar, assim, não tinha, mas era provável que ele voltasse e tocasse aqui nessa média aqui, olhando para um macro aqui no Ibov. Então eu fiz a operação. E que operação, viu? Ela veio até aqui e eu segurei, fui segurando a operação, ele veio aqui e fez a confirmação aqui, ó. Fez a correção, bateu, deixou um candle de ignição. Olha esse candle de ignição aqui. Quando ele tentou corrigir aqui que os candles, ó, como é que os candles estão sem corpo. Mostra aí uma perca de força. Deu esse candle aqui de ímpeto vendedor aqui, bem notório. Então o movimento acelerou. Pá, numa vela 500 pontos. E o movimento foi acelerando. Então eu fiquei nesse movimento aqui. Olha o tamanho desse movimento. E eu fiquei no movimento aqui, ó, buscando aqui mais ou menos essa região aqui, ó. Então eu segurei mais um pouco, porque assim que ele bateu na região, não vi um candle que mostrasse que a tendência tinha sido revertida. Até aqui 900 pontos, segurei mais a operação. E ele desceu, chegou a dar 1.500 pontos. Então essa vela voltou. Teve essa grande rejeição aqui, que já não me agradou muito. Aqui. E após essa grande rejeição, a gente teve um candle positivo. Então eu resolvi terminar a operação aí com 1.100 pontos aproximadamente. E esses foram os trades de hoje. Foi bem mais do que eu sou acostumado a fazer. Porém, tivemos um resultado positivo e bem agradável.